Olá amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, estou de volta para dar continuidade ao estudo do processo trabalho para a primeira fase da OAB. Esta é a aula de número 28, onde iremos começar a falar dos recursos em espécie. E o recurso em espécie que nós vamos tratar nessa aula são os embargos de declaração, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração no processo trabalho é muito parecido com os embargos de declaração do processo civil, só que aqui existe uma hipótese a mais de cabimento. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, porque o examinador adora colocar nas questões de processo trabalho aquelas matérias que não tem lá, aquelas questões que são diferentes do processo civil, para tentar te pegar, são as famosas pegadinhas. Então vamos lá, hipótese de cabimento. Coloca aí na tela. Primeiro, previsão legal, está lá no artigo 897-A da CLT e 535 e seguintes do CPC. São 5 as hipóteses. Aí na tela estão 3 hipóteses para você. Omissão, contradição e obscuridade. Omissão, quando o julgado deixa de apreciar uma questão suscitada pelas partes. Contradição, quando a sentença possui proposições inconciliáveis entre si. E obscuridade, a sentença é obscura quando ela é ininteligível, não proporcionando à parte a correta interpretação do que foi decidido. Volta aqui para mim, essas são as 3 primeiras hipóteses dos embargos de declaração. Embargos, antes da gente falar da quarta e da quinta, vamos só lembrar, os embargos é o recurso cabível para o próprio juiz que proferiu a sentença ou acórdão. Toda sentença, todo acórdão, qualquer sentença, qualquer acórdão é passível de embargos. Não serve os embargos para reformar nada, serve para sanar um vício existente na sentença ou no acórdão. Que vício é esse? Já vimos 3 hipóteses. Quando a sentença é omissa, eu, parte, apresento embargos para o próprio juiz. Excelência, faltou falar tal assunto, faltou apreciar tal assunto. Quando a sentença é contraditória, eu também posso entrar com embargos. O juiz fala uma coisa na fundamentação e outra no dispositivo. Embargos de declaração. Excelência, esclareça, sane esse vício. O que você quis dizer, é isto ou isso? Então serve para sanar um vício no julgado. A terceira hipótese é a obscuridade. É aquela hipótese quando a sentença ela é de difícil entender o que ela quis dizer. Ela comporta interpretação. Você lê, você entende uma coisa. Eu leio e entendo outra. Ela é obscura. Embargos de declaração. Muito bem, essas são as 3 primeiras hipóteses do cabimento de embargos. Agora existem outras 2. E é essas que eu quero que você tome cuidado. Coloque aí na tela. Quarta hipótese. Quando houver um manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Volta aqui para mim. Esta quarta hipótese só tem no processo trabalho, está previsto no 897-A da CLT e é uma hipótese que só é possível em se tratando de acórdão. Se for proferido um acórdão e este acórdão estiver nesse acórdão um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, é possível se apresentar embargos de declaração. Por que só acórdão? Porque a sentença não faz análise do pressuposto extrínseco do recurso. Quem faz análise do pressuposto extrínseco do recurso é o acórdão, é o tribunal. Muito bem, um exemplo para ficar claro para você. A parte interpõe recurso no 9º dia, porque o 8º foi feriado. O que acontece quando o feriado cai, quando o último dia do prazo cai num feriado? Prorroga-se para o dia útil subsequente. Então eu protocolo o recurso no 9º dia. Protocolei no 9º dia. Chegou no tribunal, o tribunal diz assim, não conheço do recurso, porque ele está fora do prazo. Ora, publicou o acórdão, eu tenho aí um acórdão proferido em manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Este recurso, que é tempestivo, foi considerado intempestivo
porque o tribunal se equivocou. Então, deste acórdão cabe embargos de declaração para chamar a atenção do tribunal. Tribunal, há um manifesto equívoco. Este acórdão não observou que o 8º dia foi feriado. Veja que a hipótese que cabe, que dá ensejo aos embargos, é a hipótese manifesto equívoco. Tem que ser aquele equívoco que salta aos olhos. Olhou, você fala, puxa, errou aqui. E não aquela questão que depende de interpretação, que depende de análise, isso já não é manifesto equívoco. Tudo bem? Esta é a 4ª hipótese dos embargos, esta é a hipótese que vai ser perguntada para você. Então coloca aí um asterisco do lado desta 4ª hipótese. A 5ª hipótese, coloca aí no quadro aí, erro material. O erro material, ele poderá ser conhecido de ofício, sem a necessidade de embargos. Mas, volta a imagem para mim, mas se não for conhecida de ofício, poderá a parte, através dos embargos, apontar a existência do erro material. Então, 5 são as hipóteses, as 3 que você já conhece e mais essas 2. Chama a atenção sua para a 4ª hipótese. Esta, quando cai na prova, pega muita gente. Esta 4ª hipótese já caiu, inclusive, em segunda fase de Direito do Trabalho. Então, fique muito atenta a esta 4ª hipótese. Depois, volta aqui para o quadro prazo 5 dias. O artigo 536 do CPC estabelece que a interposição dos embargos interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Volta a imagem aqui para mim. Então, embargos de declaração é causa de interrupção. Então, veja só, publicou a sentença, estão correndo em tese 2 prazos. O prazo para recorrer para o Tribunal Superior e o prazo para opor embargos. Eu tenho 5 dias para os embargos ou 8 dias para o recurso para a instância superior. Se eu vou optar pelos embargos e protocolo ele no 3º ou no 4º dia, pode ser perguntado para você, e o que ocorreu com o prazo do recurso para a instância superior? Este prazo ficou interrompido. O que significa interrompido? Significa que quando os embargos forem julgados, eu terei novamente 8 dias para recorrer. Lembra disso? Interrupção, o prazo é devolvido por inteiro. Então, protocolei os embargos, eu terei 8 dias novamente, terei o prazo por inteiro para interpor o recurso para a instância superior. Então, dessa aula aqui é importante você lembrar as hipóteses de cabimento, o prazo e lembrar sempre que embargos de declaração é causa de interrupção para a interposição de outros recursos, ok? Na próxima aula nós iremos continuar a falar dos embargos de declaração. Até lá!